A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal e no vídeo de hoje eu quero deixar mais uma palavra para aquecer a sua vida e o seu coração. Se você gostar desse vídeo, dessa palavra, dá um like no vídeo, depois se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e também aproveita e compartilha essa palavra nas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam também ser edificados com a palavra de Deus. Amém? Bom, a palavra de hoje está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 somente. Tá? Antes mesmo de ler, eu quero explicar o que está acontecendo aqui no capítulo 3, mas nós não vamos entrar na história, né, o que o Senhor passou ao meu coração para compartilhar com os irmãos no dia de hoje, somente no versículo 15. Tá? Mas o que está acontecendo aqui? Jorão, que era filho de Acabe, ele tem um problema. O Moabe se levanta contra eles, não querendo mais pagar o tributo que eles pagavam para Acabe. Agora que Acabe morre, então o rei de Moabe ele resolve não pagar mais esse tributo. Então logo é uma declaração de guerra. Jorão ele pretende ir à guerra, mas antes ele convida Josafá. Jorão é rei de Israel, Josafá é rei de Judá. E Josafá aceita o convite e eles vão para a guerra. A Bíblia diz que depois de uma semana marchando com os soldados, a água acaba. E os soldados ficam sem água, os animais também ficam sem água. E dessa forma eles vão acabar ficando sem condições de pelejar e eles vão ser derrotados facilmente. Então Josafá pergunta se por acaso não tem um profeta do Senhor para que eles pudessem consultar ao Senhor. E é aí que entra o profeta Eliseu e é aí que nós chegamos no versículo 15, que diz o seguinte, né? Aqui é o profeta Eliseu colocando uma condição antes de profetizar. Ele diz assim: mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Essa daqui é uma Bíblia NVI, e na Almeida você vai encontrar, né? Tragam-me um tangedor, que é alguém que tange a harpa, né? Um tocador de harpa, que é a mesma coisa que um arpista. Tragam-me um tangedor. E enquanto o tangedor tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor, que é uma expressão que significa que o Espírito do Senhor veio sobre ele, que ele começou a sentir a presença de Deus e a ouvir Deus falar. E então Eliseu ele começa a profetizar a partir daí. A primeira pergunta que me veio à mente nesse texto foi o seguinte: por que ele pede um músico, para que um músico toque, para então depois ele comece a profetizar? Porque nós sabemos que ele não faz isso o tempo todo. Tá? Essa é uma das raras exceções, é um dos momentos que ele pede um músico primeiro, antes de profetizar. Então, quando nós vemos no versículo 14 que ele não gosta do rei de Israel, que é Jorão, filho de Acabe, e que também está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, igual o seu pai Acabe, quando nós vemos que ele não gosta, então ele fica irado, ele fica nervoso com a presença de Jorão. Mas em respeito à presença do rei Josafá, então ele vai profetizar. E como que você profetiza se você está nervoso? Como que você profetiza se você está irado? Então creio eu, que por isso ele pede para que um músico se apresente e que esse músico comece então a tocar, a tanger a sua harpa. E enquanto o músico tocava, veio sobre Eliseu. Aqui diz, o poder do Senhor veio sobre Eliseu enquanto o músico tocava. E eu quero chamar a sua atenção para esse músico. Esse é um músico que quando toca, a presença de Deus se manifesta. Esse é um músico que quando toca, o ambiente muda. As coisas mudam no ambiente. Esse é um músico que quando toca, se tiver profeta de Deus ali perto, ele fica cheio do Espírito Santo. O poder de Deus vem sobre ele. Então esse é um músico que tem unção. E eu uso isso para puxar a orelha dos músicos dos dias de hoje.
não aqueles poucos que têm unção, que nós sabemos que tem muitos músicos que são usados por Deus, são cheios da presença de Deus, tá? Mas não estou falando com esses poucos, porque são poucos. Eu estou falando com a grande maioria dos músicos que não tem unção, que não tem nada da presença de Deus e que não levam a sério o ministério que tem, não levam a sério o talento que Deus deu e essa função de tocar, né, tocar os hinos, seja da harpa cristã ou seja hinos recentes, enfim, não levam a sério. Muitos músicos hoje em dia, eles chegam tarde na igreja, chegam depois que já cantaram os hinos da harpa. Muitos músicos hoje em dia, quando chegam na igreja, nem dobra o joelho para orar. Já vai mexendo no instrumento, começa a afinar o instrumento. E muitos músicos hoje em dia, quando termina a parte dos louvores, que vai começar a pregação, eles simplesmente se levantam e vão embora. Tá? E eu falo isso com conhecimento de causa, porque muitas das vezes, quando eu sou convidado para pregar, e o pastor passa o microfone para mim começar a pregar, tinha uma banda aqui, a banda se levanta e sai. Tinha uma orquestra ali, e quando eu olho, de repente, só tem de 10 que tinha ali na orquestra, só tem 3 ou 4. Ou seja, muitos músicos não levam a sério, se sentem a estrela, a última bolacha do pacote, ele está levando isso como um tipo de profissão, né? Bom, já vim, já toquei, já fiz a minha parte, agora não preciso ouvir a palavra, agora posso ir embora. Tá? Essa falta de reverência revela a falta de temor, que revela também a falta da presença de Deus na sua vida. Você pode ter talento como for, você pode ser o melhor tocador do Brasil, mas sem a presença de Deus não adianta para nada. Na casa do Senhor, na igreja do Senhor, nós precisamos de músicos que tenham a presença de Deus. Pode não ter muito talento, mas se tiver a presença de Deus, então tem o que importa, tem o que é o suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você é músico, né, como dizem hoje, receba, receba e passe a ser, né, se não era, passe a ser um músico que tem a presença de Deus, que quando toca, a presença de Deus desce, que quando toca, cai o poder de Deus sobre a igreja, sobre o povo do Senhor. Tá? Agora, além de nós termos aqui, nesse versículo, um arpista, um músico que toca e quando toca a presença de Deus se manifesta, nós temos aqui também o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele pediu para chamar o músico começou a tocar e diz a Bíblia que enquanto o arpista estava tocando, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Ou seja, tudo indica aqui que ele só precisou escutar um hino, ele só precisou escutar um toque, ele só precisou escutar uma música para sentir a presença de Deus. Então agora eu quero chamar a atenção dessas igrejas que ficam 2 horas no domingo tocando música atrás de música, né? Louvor atrás de louvor. Tem lugares que você vai e você escuta 10 hinos num único culto. 10 hinos é praticamente um CD inteiro. Você escuta 10 hinos num único culto. E eu fico pensando, meu Deus, para que todo esse exagero? E acaba deixando pouco tempo para a palavra do Senhor. Acaba deixando pouco espaço para a pregação da palavra do Senhor. E eu olho para Eliseu e eu vejo que Eliseu só precisou escutar um músico tocando. Só precisou escutar um hino para que ele começasse a sentir a presença do Senhor e começasse a profetizar. O que é isso? Isto se chama sensibilidade. Sensibilidade. O problema da igreja dos dias de hoje, né, de muitas igrejas nos dias de hoje, é a falta de sensibilidade. Tem igreja que o povo só começa a sentir a presença de Deus depois que tocou quase 10 hinos. Tem igreja que o povo só consegue se manifestar ou sentir alguma coisa, ou profetizar, ou fazer alguma coisa, depois que tocou quase 10 corinhos de fogo. Porque se não tocar um negócio bem barulhento, se não tocar um negócio bem alto, eles não sentem nada. E eu fico pensando se isso é Deus mesmo. Eu tenho minhas dúvidas.
Tá? Porque se precisa ser extremamente alto e extremamente barulhento, então não é o Deus da Bíblia que nós conhecemos. Porque a harpa não faz um som extremamente alto. A harpa, não dá para você tocar um rock com uma harpa. E aqui era um arpista tocando. Não dá para você tocar um forró com uma harpa. E aqui era um arpista tocando. Com certeza, uma música, um som que acalma, um som que tranquiliza, um som que traz paz. E mesmo num som desse, o Eliseu sentiu a presença de Deus. Então, o que está faltando hoje não é mais hinos, mais louvores. Não, o que está faltando hoje é sensibilidade. Tem muita gente que ouve uma música, ouve duas, ouve três e não sente nada. Não profetiza, não chora, não se empolga, não glorifica a Deus. Tem igreja que a gente vai pregar e eu fico observando isso. A igreja toca 5 hinos e ninguém dá um glória a Deus. A igreja toca mais 2 hinos, ninguém dá um glória a Deus. Né? O povo não sei, parece que vem para a igreja para dormir. O povo está seco, o povo está vazio da presença do Senhor, é por isso que não sente nada. O povo está com uma ausência de sensibilidade, e a sensibilidade nós adquirimos através da oração. Ou seja, falta oração, falta temor, falta sensibilidade, falta muita coisa. Então, que a igreja do Senhor possa acordar, porque se a igreja tiver sensibilidade, nós podemos fazer cultos de 1 hora, onde você canta um hino só, e toda a igreja sente a presença de Deus, toda a igreja chora, porque o hino era muito bom. Não, é a sensibilidade do Espírito Santo, sensibilidade para sentir a presença do Senhor quando ele se manifesta. Amém? Bom, fique com essa palavra para o seu coração, né, que você possa ser um músico cheio da presença de Deus e que na sua igreja tenha essa sensibilidade, que na sua vida tenha essa sensibilidade, essa facilidade de sentir, de ouvir a presença e a voz do Senhor nosso Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.